pessoal, sejam bem-vindos. Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui sobre lentes esféricas e aqui eu juntei duas aulas que nós já desenvolvemos aí, que são a construção de imagens e a nomenclatura e sinais para o posicionamento aí dos objetos e imagens, foco e tudo mais. Ora, como que a gente vai desenvolver isso? Vem comigo aqui na seguinte ideia. Vamos aplicar a nomenclatura e sinais na construção de imagens. Primeiro, pensando aqui numa lente divergente, tá? E no caso, lembrando, ó, borda grossa é divergente se o N da lente maior que o N do meio, certo? Tudo bem? Coloquei ali o objeto e, né, diante dessa situação, primeiro raio paraxial, paralelo ao eixo, vai refratar, vai atravessar a lente e caminhar na direção do foco imagem, sempre na direção do foco imagem. Mas ele não vai bater e voltar, porque se bater e voltar é espelho, né? Bateu e voltou, espelho. Então ele bateu e atravessou na direção do foco imagem, tá aí, né? Raio refratado. Segundo raio, caminhando pelo centro óptico sem sofrer desvio. Legal, esses dois raios não se cruzam, então vou ter a formação da imagem aqui, né? Pequenininha, tá aí minha imagenzinha, legal? E vamos agora adicionar aqui a nomenclatura. Vamos juntos aqui ver o seguinte, nomenclatura e sinais. Bom, objeto está a uma distância do centro óptico, então essa distância do objeto ao centro óptico, P, legal? P, posição do objeto. Opa, essa distância aqui, ó, da imagem até o centro óptico, essa distância é o P'. Aí tinha uma questão também que eram sinais, né? Então, objeto na frente aqui da lente, P positivo, objeto real colocado na frente da lente. Mas o que aconteceu? Eu tive a formação da imagem do mesmo lado que o objeto. A formação da imagem do mesmo lado do objeto ou a formação da imagem por prolongamentos, eu sei que é uma imagem virtual. Se é virtual, P' é negativo. Imagem virtual, P' é negativo. Essa imagem se formou pelo prolongamento, né? Pelo prolongamento dessas duas retas, imagem virtual, P' negativo. Cabe ainda a gente falar o quê? Olha aqui, o tamanho do objeto acima do eixo, então Y positivo. Opa, aqui nós temos o tamanho da imagem, também está acima do eixo, então Y' também é positivo. E aí nós temos então a nomenclatura e os sinais na construção das imagens aqui para a lente divergente. Fechou? Beleza? Apenas uma aplicação aí daqueles conteúdos que nós vimos num vídeo passado a respeito de nomenclatura e sinais. Vamos fazer a mesma coisa para as lentes convergentes? Nos vemos em instantes, galera. E aí, pessoal, beleza? Vamos aí fazer um tratamento agora para lentes convergentes. Lembrando o seguinte, tá? Quando eu tenho aqui borda fina é convergente se o N da lente maior que o N do meio. Se inverter, quer dizer, se o N da lente ficar menor que o do meio, a borda fina inverte também seu comportamento, passa a ser divergente, né? Agora, pessoal, vamos pensar aqui o seguinte, eu tenho essa situação, essa configuração, e nessa configuração nós temos, ó, primeiro o raio paraxial, certo? Paraxial, paralelo ao eixo, refrata apontando na direção do foco e imagem, então na direção do foco e imagem, tá aí, perfeito. Segundo o raio caminhando para o centro óptico sem sofrer desvio, aí, caminhou em direção ao centro óptico, sem sofrer desvio. E nós temos, então, ali o cruzamento de dois raios. Esse cruzamento, então, me leva aqui ao surgimento da imagem. Tá aí a imagem sugerida aqui, ó. Imagem conjugada, uma imagem conjugada, certo? Invertida. Opa, invertida é real. Real é invertida, invertida é real. Oh, que legal. Agora, vamos colocar a nomenclatura? Então lá, aqui está o objeto e aqui está a imagem. Olha,
distância do objeto até o centro óptico. Então, distância do objeto até o centro óptico da lente. P, né? Objeto real, P positivo. Ah, daí eu tenho aqui a distância da imagem até o centro óptico. Distância da imagem até o centro óptico. Então, vou ter distância da imagem, P'. Imagem real, P' é positivo. A altura do objeto. O objeto está acima do eixo. Então, Y positivo. A imagem está abaixo do eixo. É uma imagem real. Então, aqui, ó, Y' negativo. Ah, olha que interessante. Reinaldo, como a imagem é real, o Y' vai ficar negativo. Legal, né? A gente vai fazendo essas conexões. Tá, o que mais nós podemos dizer? Olha, o foco objeto está do lado do objeto, então foco positivo. Foco positivo. Ah, no caso da lente divergente, o foco é negativo, porque o foco imagem está do lado do objeto, é um foco negativo. Legal? Tudo bem? Então, lente divergente, foco negativo. Lente convergente, foco positivo, tá? Porque o foco está do mesmo lado que o objeto. Fechou? Ah, perfeito. Mas tinha muitos casos para lentes convergentes, não tinha? Tinham. Ah, mas aí acontece. Você, ao fazer todo o desenvolvimento, você vai ter aí sempre a distância do objeto até a lente como sendo o quê? P. Então, vamos mudar a posição do objeto aqui. Eu vou colocar o objeto, então, agora numa situação extrema aqui para vocês, colocando o objeto em cima, tá, do foco. Objeto nessa posição. Olha, o que acontece quando eu tenho o objeto nessa posição? Então, desenhei o objeto aqui. Aonde vai surgir a imagem? Então, vamos ver o que acontece com a construção da imagem. Bom, o que acontece é que o primeiro raio é o raio paraxial, já está desenhado ali para vocês. Paraxial, refrata, atravessa a lente apontando para o foco, como a gente desenhou. Lindo, perfeito. Vamos só fazê-lo maior aqui, olha que lindo. Paraxial, refrata apontando na direção do foco imagem. E vai embora. Perfeito, né? Segundo raio, é o raio que passa pelo centro óptico sem sofrer desvio. Então, o que vai acontecer? Vai embora. Poxa, mas, Reinaldo, esses raios não se cruzam. E não se cruzando, o que vai acontecer? Eu tenho aqui a nomenclatura, posição do objeto, P, objeto real, P, foco positivo. Mas onde está a imagem? Cadê o P'? Onde estaria aqui o chamado P'? Poxa, ele forma-se aonde? P' forma-se no infinito. Imagem imprópria, P' no infinito. E o tamanho dessa imagem? Pois é, objeto, a imagem no infinito com tamanho infinito. Aí você fala assim, mas está invertido, então menos infinito. Ah, verdade, menos infinito. Que loucura! Quando você colocar isso na sua equação de Gauss, olha que interessante isso vai ficar. Então, 1 sobre foco é 1 sobre P' mais 1 sobre P. Ora, mas o P' infinito. Quando eu colocar aqui, P' infinito, vai ficar 1 sobre foco, 1 sobre infinito, mais 1 sobre P. Mas quanto que é 1 dividido por infinito? 1 dividido por infinito é 0, né? O que é um número 1 dividido por um número monstruosamente grande? Vai dar 0. Então vai ficar 1 sobre foco, que é igual a 1 sobre P. Ora, mas qual a conclusão que eu chego aqui? Que foco igual a P, ou ainda que a posição do objeto igual a posição focal. Exatamente, a posição do objeto em cima do foco. Quando o objeto está em cima do foco, então você forma uma imagem chamada imprópria. Mas vamos a uma última situação aí para a gente desenvolver aqui para lentes convergentes. E se ao invés de o objeto estar nessa posição, uma posição mais próxima, é aquele caso que a gente tratava como uma exceção para lentes
convergentes, né? Um caso interessantíssimo, importantíssimo aí, funciona para quem? Para lupas, né? Ora, como é que funcionaria então quando o objeto está bem próximo, quando o objeto está entre o foco e o centro óptico? Coloquei aqui minha velinha, tá? Coloquei aqui o objeto entre o foco e o centro óptico. Legal, né? Primeiro raio está caminhando aqui, paraxial, paralelo ao eixo, refrata apontando na direção do foco e imagem, né? Caminhando aqui na direção do foco e imagem. Segundo raio é um raio que vai atravessar o centro óptico sem sofrer desvio. Olha lá, que beleza! Atravessar o centro óptico sem sofrer desvio. Esses dois raios não se cruzam, então a gente vai fazer o quê? Poxa, eu vou fazer o prolongamento dessas retas para descobrir então que forma-se uma imagem devido ao prolongamento. E aqui eu tenho uma imagem enorme criada aí por essa lente convergente com o objeto entre o foco e o centro óptico. Nesse caso, eu tenho uma ampliação muito grande aqui, é o caso da lupa, né? Então, a lupa, sistema óptico, então a lente de lupa, tá? Com o objeto que eu quero analisar, então coloquei aqui um besouro, coloquei aqui uma folha de papel, onde eu quero ver uma letra muito pequenininha. Então, o objeto entre o foco e o centro óptico da lente. Vai gerar, então, uma imagem ampliada. Que mais eu posso dizer? Olha só, vamos lá. Distância do objeto até a lente. Então, essa distância, qual que é o nome dela? Do objeto até a lente, P, positivo. Agora, né, eu tenho uma imagem direita, uma imagem virtual. Então, vou ter aqui, ó, essa distância da imagem até o centro óptico como sendo P' negativo, imagem virtual. Mas se a imagem virtual é direita, exato, olha que legal, ó. Aqui está o objeto, Y positivo. Como a imagem é direita, Y' também é positivo. Imagem direita, certo? Quando a imagem é direita, P' virtual, então a imagem está com P' negativo. Apesar de nós termos aqui o que? O foco positivo, porque o foco é de quem? Da lente convergente. Legal? Então, com isso, a gente tem a aplicação das nomenclaturas dos sinais para todas as construções de imagens, seja para lente convergente ou para lente divergente. Fechou, galera? Agradeço a atenção, valeu, até o próximo. Tchau, tchau!